Jesus, certinho? Irmãos, vamos fazer uma oração simples, pois a misericórdia de Deus nos alcançou mais uma vez e guardou a vida dos nossos irmãos. A gente crê em tudo que a soberania de Deus, ela de fato, ela coopera, mesmo sendo nas coisas aparentemente negativas, né? Mas a gente crê que todas as coisas cooperam. Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando, mais uma vez, de desfrutar sua palavra. Estamos junto com os irmãos. Também te agradecemos pela vida dos nossos irmãos. Passaram por esse acidente, mas foram guardados. Foram guardados por causa da sua soberania, por causa do seu poder, por causa da sua autoridade, da sua propriedade. Nós agradecemos ao Senhor. Dê graça para o Edmar, dê graça para a Sãozinha, a Laís, total recuperação para ela. Nós abençoamos em nome de Jesus os médicos, os medicamentos, os enfermeiros, cada decisão ali naquele hospital, assim como cada uma dos enfermos que estão ali. Nós desde já os abençoamos em o nome de Jesus. Sejam guardados, Senhor, toda essa família debaixo da sua graça. Senhor, guarda cada um dos irmãos e irmãs da sua igreja, membros do seu corpo, foram convocados para viver a vida do reino nesses últimos dias, diante de todos esses ataques. Cuida de nós, Senhor, cuida de nós, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ontem, irmãos, eu fiquei assim muito alegre, porque a gente está vivendo tanto tempo na vida da igreja, ouvindo essas palavras, né, as mensagens. Mas ontem o Senhor usou o Celso de uma maneira assim, para trazer de uma forma muito suave para nós, quebrando todo aquele paradigma que havia no passado, de que o casamento era uma prisão, era uma coisa de escravidão, principalmente o posicionamento do marido e em relação à esposa. Embora a gente vê um quadro ali, aquela ordem divina, está ali, Deus, Cristo, o homem e a mulher, a gente não consegue classificar isso como primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Porque é tudo dentro de um plano. O Celso mostrou isso para nós ontem, né? A gente está dentro de um plano eterno, um plano completo. E ele usou uma frase assim que me ajudou muito, porque diante das mensagens dessa semana, do Pedro, eu fiquei mais focado na de sexta-feira, porque ele mostrou para nós, embora na hora que a gente vê lá na mensagem, ele usaria o capítulo 7 de Mateus, né? Mas ele nem mexeu naquele capítulo, né? E aí o que ele fez? Ele mostrou para a gente, nas bem-aventuranças, a chave de entrar no reino dos céus. E é isso, irmãos, que assim, eu quero aproveitar nessa manhã, né, que a frase que o Celso usou ontem foi assim, ó: o evangelho do reino é o evangelho do governo de Deus. Para governar a terra, o homem foi criado. Então, o homem foi criado com esse propósito. O homem, nós vimos lá no início da criação, criou Deus, pois o homem e a mulher. Porque se fosse só o homem, não dava certo. Mas graças a Deus o Senhor também colocou a mulher. Então, uma vez que a gente fala do reino, como que nós entramos para o reino dos céus? Porque ontem a gente estava tendo comunhão aqui fora, e aí as irmãs, algumas irmãs ali, né, falando assim, ainda existe irmãos na vida da igreja e no cristianismo de uma forma geral, que usam essa posição de encabeçamento de forma ostensiva, natural. Se eu for usar de forma natural, irmãos, não vai cumprir a vontade de Deus, e vai trazer transtorno para minha casa, para minha família, as pessoas que estarão à minha volta. Tipo, mulher, você tem que ser submissa, como se fosse obrigada. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando lá na casa da minha sogra, aí eu falei que eu ajudava a Cilda nos negócios lá. Aí teve uma pessoa que falou assim: mas você não está fazendo nada mais que a sua obrigação. Aí na mesma hora eu falei assim: olha, no dia que for obrigado, eu vou largar tudo. Eu não faço por obrigação, eu faço por amor.
porque eu amo a minha esposa, eu quero cuidar dela. E a gente sabe de todas as dificuldades que nós temos dentro de um casamento, as opiniões ali no dia a dia, né? As situações, mesmo depois de praticamente 30 anos de casado, tem as situações, mas quando tem Cristo como cabeça, muda tudo, irmãos, muda tudo. A gente consegue se humilhar, esvaziar. E eu vou falar um segredo aqui que talvez os meninos conheçam. Quem mais pede perdão no casamento é o homem. A mulher tem mais difícil, ela é mais difícil. É para pedir perdão, é mais difícil. Não é que é por causa de, mas é mais difícil, é característica. E nós, eu não sei se é porque também a gente erra mais também, né? Pode ser que seja isso, né, Val? Talvez seja. Vamos dizer assim, né? Mas não é não, tá? Não é não, viu, irmã? Vocês não ficam aí não, não é não, tá? Não é só isso não. Tem mais coisa, né? Mas é uma característica, tá? É uma característica natural, que é igual a gente vê as irmãs, como elas têm o dom. Quando a Bíblia fala de gerar, né, de ser mãe, esse gerar ali de mãe envolve muita coisa. Não é só ganhar neném. É cuidado, desde ali dos princípios de amamentação e tudo. Mas mesmo aquelas que não tiveram filhos, elas já têm esse cuidado, esse diferencial, e a gente percebe isso. Esse arranjo de ver quando a roupa da gente está fora do lugar, elas, né? Tem irmã que ela não é casada, mas ela fala com a gente, falou, irmão, ó, tem que estar meio fora de esquadra aí, né? É a característica, tá vendo? De nos ajudar. A mulher tem uma característica especial para isso, né? E o homem, ele precisa, assim, constantemente, ou o tempo todo, ser encabeçado por Cristo. Porque nós somos muito limitados. Nós somos muito racionais. Enquanto as irmãs, elas já são mais emotivas, né? É a emoção das irmãs, né? Bom, mas o que se eu for ficar aqui, eu vou ficar falando isso aqui. Eu estou querendo Mateus 5, tá, irmão? Vamos lá, Mateus 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Foi o que o Pedro usou, tá? E aí a gente vai ver alguns versículos. Então aqui esse capítulo 5, ele fala das bem-aventuranças. Mas o que assim, que me puxou mais? Por causa dessa chave, irmãos. Sem essa chave, você pode estar na vida da igreja, mas você vai se perder. Você vai estar e não vai estar. Você já viu um negócio que você foi convidado e não entrou? Ou seja, você vem para a reunião, igual a gente sempre não fala isso. Se você chegar na reunião e não liberar seu espírito, você não vê Deus. Você veio à reunião, está aí, está aqui, né? Corpo presente, mas não viu Deus, não liberou o espírito. Aí você ficou preso. Seja lá na sua mente natural, em alguma condição natural da sua, não é alguma coisa da sua vida, mas aí esse é o mesmo princípio. Esse versículo, ele está aqui em primeiro, como a primeira bem-aventurança, não é à toa, né? Achamos Mateus capítulo 5, versículo 3. Vamos lá. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os irmãos já ouviram daquela uma outra versão que fala pobres, não é isso? Então o que é isso para mim? Eu vou usar o meu exemplo. Eu tenho tantos anos de vida da igreja, mas todo dia eu tenho que ter um novo começo. Eu preciso esvaziar. Está aqui, ó, um copo com água aqui, ó. Se não esvaziar, não entra mais nada. Como que eu estou vivendo a vida da igreja? Eu estou conseguindo me esvaziar. Olha, esvaziar de tudo. De tudo. De aprendizado, conhecimento bíblico, de experiência de estar nas reuniões da igreja, de vivência com os irmãos, vivência familiar, porque começa em casa, o ambiente social. Tem que esvaziar de tudo. Tem que ficar pobre de tudo. Porque senão o nosso Deus, que é rico para com todos os que o invocam, na hora que ele chegar, falar, ele já tem demais. Já está. Ainda mais eu que sou tanque baixo assim, tanque pequeno, já está cheio, já não tem mais nada. Wagner, Celso e Toninho, que são grandão, ainda tem mais espaço. Evaldo então, mas eu? Então, irmãos, nós precisamos aprender esse princípio, porque é nesse momento que é dado para nós a entrada no reino dos céus. A entrada no reino dos céus é você ver quem te governa, quem direciona a sua vida, quem governa as coisas à sua volta,
quem vai governar a sua casa, quem vai governar todas as coisas relacionadas ao seu viver, que ainda se encontra aqui nessa terra, até a volta do Senhor. E é nesse ponto que muitos casais têm se esbarrado, e muitos irmãos e irmãs, porque já se acham abastados, não precisa mais, eu já conheço, eu vou ouvir a mensagem. Igual, uma coisa é você estar presente na reunião e a gente assistir a mensagem, igual a diferença da gente ver a conferência, a gente assistiu as mensagens com Pedro, né? Vocês vão ver na hora que chegar em fevereiro naquela instância, em nome de Jesus. Eu estou achando que o local de reunião vai balançar, ali vai cair naquele, tem um louvor, eu acho que é de Fernandinho, né? O chão vai tremer, o negócio ali vai ficar, irmãos, é tudo diferente, não, é uma coisa. Agora, se nós não nos esvaziarmos, aí não vai acontecer uma transformação na nossa vida. Nós vamos vir em reuniões, viver a dia, mas não vai acontecer nenhuma transformação, nenhuma mudança. E praticamente nós somos filhos de Deus, temos a vida de Deus. Então Pedro, ele usou aqui, quando a gente vê esse texto aí do capítulo 7, depois eu creio que o Senhor vai nos dar muito mais graça. Por quê? Porque se a gente for pegar aqueles versículos que o Pedro listou, ali ele fala, de tirar o argueiro do olho, né? Porque eu vejo o defeito no outro, mas não vejo em mim. O versículo de número 6 fala de não perder tempo. Olha como que ele fala: não deis aos cães o que é santo. O que é isso? Irmão, você precisa remir o seu tempo. Às vezes você está insistindo com uma pessoa e ela não quer, mas você está insistindo. Isso tudo nós precisamos dessa direção do Senhor, porque é só Ele que vai conseguir nos mostrar que é ou quem não é, aonde nós vamos investir ou não. E o versículo 7 até o 12 já fala da nossa intensidade de busca. Buscar e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Eu busquei, não deu certo, é para parar? Não, ele fala aqui, abre, bate, e esforça, empenha, e na sequência vai mostrando, né, alguns princípios que o Pedro certamente vai nos ajudar muito nisso aqui. E esses 3 aspectos, principalmente o primeiro, no que diz respeito a olhar o defeito, a ver defeito nas pessoas, no casamento então nem se fala, porque é fácil eu ver o defeito na minha esposa, porque eu estou olhando para ela, mas quando Cristo está me encabeçando, aí eu consigo ver o defeito aqui. Ele traz luz para mim, Ele me ajuda a me esvaziar, a me arrepender, me humilhar e pedir perdão, reconciliar e conduzir. Esse poderia ser uma forma assim da gente dizer que seria um ponto negativo, né? Mas o ponto positivo do encabeçar de Cristo é você direcionar a sua família, direcionar a sua casa. Irmãos, eu estive pensando num negócio. Quando eu dormir no Senhor, o que os irmãos vão lembrar de mim, hein? Já pensou? Eu estava pensando nisso, assim, sabe? Lá em casa, eu dormi no Senhor, o que meus filhos vão lembrar de mim? Meu pai era o quê? Vocês já pensaram nisso? Porque está chegando o dia da volta do Senhor. E aí, qual que é o nosso testemunho nessa terra? Então, nessa hora, é bom a gente lembrar desses princípios, para a gente aprender a valorizar o tempo que ainda nós temos. E como a Bíblia fala, a pegar com mais firmeza as verdades ouvidas, para que nós não venhamos jamais nos desviar delas. Nós estamos vendo muitos se desviando, irmão, por pouca coisa. Mas graças ao Senhor, nós estamos aqui. O Senhor tem preservado cada um de nós. Então é nessa hora que a gente precisa, né, abrir o nosso coração. Aí o Pedro, ele usou Isaías 66, é muito forte essa experiência de Davi, irmãos. Nosso Deus, Davi, realmente era um homem segundo o coração de Deus, né? Teve as dificuldades dele, como também Moisés. Pedro mostrou 2 pessoas para nós, 2 exemplos. Uma foi a de Davi, no capítulo 66, o versículo de número 1 e 2. Os irmãos acharam? Pega aí, Magela, pega aí, não deixa correr não, pega aí.
Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Para quem Deus está olhando? Deus está olhando para mim? A descrição, deixa eu pegar aqui nessa versão aqui, ó, King James. O abatido aqui é o homem pobre de espírito, tá, irmãos? É esse que o Senhor está procurando. Então aqui nessa versão, fala quase que, ele fala assim, ó: ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Então, a gente vê que a chave está aí, ó. É nós, de fato, nos esvaziarmos, abrimos o nosso coração ao Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Vou acelerar aqui, tá, irmãos? Primeiro Crônicas, capítulo 29. É o último capítulo também. Versículo 10. Aí fala assim, ó: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu e tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tudo te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Eu quero mesclar isso aqui, na hora que a gente falar aqui, irmãos, mesclando também com essa palavra que a gente está ouvindo para os casais, tá? O bom seria se tivessem muito mais jovens aqui, para eles começarem a ouvir esses princípios, porque de quem vêm todas as coisas? De quem vêm todos os recursos que nós temos? O que nós estamos recebendo em nossas mãos? Às vezes a gente fala, né, é de Deus, mas na realidade, lá no seu coração, porque ó, igual o Celso olha para mim e não consegue ver meu coração, mas Deus vê, irmãos, e lá no meu coração, é essa a realidade? Nós estamos vivendo para o Senhor? Quer pois vivamos, quer pois morramos, é do Senhor? A minha vida de fato é do Senhor? Porque no passado a gente achava assim, não, agora tem que, a vida do Senhor, com o Senhor é uma vida assim como se fosse um isolamento, igual o catolicismo pratica isso, né? Os padres, as freiras, aquele negócio de isolamento deles lá, aquela coisa toda. Mas isso aqui é uma realidade do dia a dia. O Senhor fala aqui, ó, as riquezas, tudo vem, tudo está nele. Davi estava reconhecendo isso. Ao versículo 13, ó: agora pois, ó nosso Deus, vamos, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Vamos mudar o verbo aqui. Ao invés de colocar nosso, nós vamos falar meu. Agora pois, ó meu Deus, graças te dou e te louvo o teu glorioso nome, Senhor Jesus, porque quem sou eu e quem é o meu povo, quem é a minha casa, quem é o meu casamento, a minha família, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Aleluia. Então, irmãos, é o que a gente precisa reconhecer, né?
A gente já teve sempre essa comunhão, né? O diabo, ele tem duas estratégias. Se ele sabe que facilitando as coisas para nós vamos nos ausentar ou nos distanciar do Senhor, ele vai facilitar. Ele vai te dar tudo o que você quer. Lembra que ele ofereceu para Jesus? Todos os reinos da terra estão aí. Eu vou te dar tudo se você me adorar. Então é isso que ele faz conosco até hoje, tá? A estratégia é a mesma. Mas tem um outro lado. Se ele sabe que apertar também vai nos ausentar de Deus, lembram de Jó? Jó não, é de Jó. Quantas situações ele passou. E ele conhecia o Senhor. Como? De ouvir e de falar. O coração de Jó estava cheio. Então, nós precisamos ter uma posição na nossa vida. Se as coisas apertarem, nós somos de quem? Somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. E nós não, o que a Bíblia mostra para nós, que da agora para frente as coisas não vão ficar muito fáceis. A tendência é apertar. De uma forma ou de outra, mas vai apertar. E se as coisas tranquilizarem? Nós somos de quem? Somos do Senhor. Então nós precisamos ter esse reconhecimento e essa posição, para que Deus possa então fazer assim como fez com Davi, colocar diante dele esse posicionamento. Tem um versículo 15, deixa eu ver aqui. Não é Isaías, agora é Isaías 57. Vamos voltar lá em Isaías 57, só para a gente lembrar desse versículo aqui. Versículo 14 e 15, tá, irmãos? Amém. Disse aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia! O Senhor quer fazer isso conosco, irmãos. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer se tornar cada vez mais real dentro de cada um de nós. A outra experiência que foi muito marcante, que o Pedro lembrou também e usou na mensagem, foi a de Moisés. Está em Números 20. Então, só por causa do tempo, eu creio que os irmãos todos conhecem essa passagem, quando o povo estava murmurando por água, pela segunda vez. E o Senhor pegou e falou com Moisés o quê? Fala para a rocha, para ela jorrar água. Moisés ouviu o Senhor. Só pegar um versículo aqui, porque ele é importante. Esse é importante por causa da descrição dele. Números 20. É um só, tá? Só para ele, por causa da descrição dele, ele é muito importante. Números 20. O versículo de número... Deixa eu ver aqui, 9. Isso, é o de número 9. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Então, olha bem, o Senhor falou para Moisés o que ele tinha que fazer. Ele tinha que pegar o cajado dele, o bordão, né? E a rocha, e falar para a rocha, para ela jorrar água. O que Moisés fez? Ele pegou o cajado, pegou o bordão, e foi como Deus tinha ordenado, correto? Até aqui tudo bem, não é isso? Mas o que aconteceu depois? Ele olhou para o povo. Na hora que ele olhou para o povo, o que aconteceu? Ele ficou irado. Aí ele já esqueceu o que o Senhor tinha falado. E ele feriu a rocha 2 vezes. Irmãos, imagine isso no nosso casamento. Olha um para o outro. Eu lembro do Reinaldo. O Reinaldo, ele falava assim: irmão, quando você estiver assim com a sua esposa, o negócio está zangado lá, querendo voar umas panelas de pressão para lá e para cá, você pega assim, olha para ela e fala assim, ó, arreda aí. Aí você vai ver quem está por trás. Vocês lembram dessa fala dele? Satanás sempre está por trás dessas coisas, arruma confusão, e arruma do nada
Do nada, irmãos. E essa semana eu tive uma experiência lá em casa. Silda pediu para eu fazer um negócio, cancelar um negócio para ela. E assim, nesses negócios de banco, assim, ela não tem muita agilidade. Aí pediu para eu fazer. Aí eu comecei a fazer. Aí ao mesmo tempo ela estava ansiosa, querendo fazer, e falando comigo. E eu querendo fazer, e eu falando comigo. Eu falei, aí o que deu? Feriu a rocha 2 vezes. Rapaz, já tinha matado meio mundo, a metade do outro. Rapaz, não teve jeito não, Cláudio. Não teve escapatória. Aí o que acontece? Aí vem a tristeza, hein? Imaginem. Como diz Paulinho, papai, você não tem jeito não, você sofre mesmo. Você fica triste, aí você fica triste, fica baqueado, pede perdão ao Senhor, vai reconciliar, pedir perdão para sua esposa, mas tem um tempo, né? A ferida não cura assim, ó, band-aid não, né? Tem um tempo, né? Então, irmãos, essa experiência do Moisés, ela é muito forte para nós. A gente precisa atentar, né? A ouvir mais o Senhor. E nessa semana, na leitura nossa, tem Efésios, capítulo 4, para finalizar aqui, tem uma leitura dos 2 versículos, foram passados, né, nessa semana, se não me engano faz parte até da leitura bíblica, eu não sei se é de ontem ou de hoje. Efésios, capítulo 4, 15 e 16. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos sendo aperfeiçoados, graças ao Senhor, pela vida da igreja. A gente está na vida da igreja, porque se a gente não tivesse, certamente, os nossos casamentos, o meu casamento, talvez, teria acabado. E por coisas, como eu acabei de falar, coisa boba. Deus fala, ali a consciência toca. No mundo é consciência, mas nós temos um Deus que fala com a gente. E aí, cabe a nós ouvirmos o Senhor e atentarmos para o que Ele está falando. Então aqui, ó, o versículo 15 e 16. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segue a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo, em amor. Ao mesmo tempo parece que eu estou cooperando com o outro, mas está falando que eu estou edificando a mim mesmo. É bênção dobrada, aqui não tem como, olha só, irmãos, mas aí nós temos que seguir o próprio, o Senhor aqui, quando fala a verdade, quem é a verdade? Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Seguir como? Em amor. Em amor é Deus que foi dado para nós na pessoa de Jesus. Ele amou a cada um de nós. Então, tem aonde que nós estamos? A esfera do reino. Eu entrei para dentro do reino. Eu consigo ver Deus na minha casa. Eu consigo ver Deus no meu casamento. Eu consigo sentir Deus na minha vida. Essa é a realidade. Então, aí nós vamos crescer em tudo. Mas debaixo de quem? Do encabeçamento de Cristo. Imagine se Cristo não encabeça. O que vai crescer? O ego, o orgulho, a altivez. E um detalhe, irmãos, prático. Quanto mais tempo a gente passa, mais esgotado a gente fica. A gente vai perdendo as forças. A nossa força natural, ela vai aumentando. Mas a força, embora a força física é o contrário, mas a força natural, o ímpeto natural, ele vai crescendo. Quem vai mudar isso? Cristo, nos encabeçando a nossa casa, a nossa vida, o nosso viver. E Hebreus, por último aqui, agora esse aqui eu fecho mesmo. Hebreus 5, é o que o Celso usou ontem para nós. Esse aqui é forte demais, né? Olha que professor que nós temos, irmãos. Nós temos um professor aqui de primeira. Esse versículo o Celso usou ontem à noite. Versículo 8 e 9. E um termo muito importante, né, que o Celso falou ontem para a gente. O Senhor, ele era quem? Ele era o Filho de Deus. Ele tinha tudo? Tinha. Ele tinha tudo, sabia tudo. Quem era mais capacitado? Igual eu, Jesus. Meu irmão, não tem nem que ver. Para viver a vida da igreja. Nós hoje, nesses dias atuais, com tantas coisas, quem é mais capacitado? Cristo, sem sombra de dúvida. Mas olha bem o que ele fez. Ele aprendeu. A primeira coisa que ele aprendeu foi obediência.
pelas coisas que sofreu. Então as situações realmente são para nos levar a aprender e a obedecer. Versículo 9: e tendo sido aperfeiçoado, aí sim, quando eu estou obedecendo e abrindo meu coração para aprender, aí eu vou ser aperfeiçoado. Aí o Senhor se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Às vezes antes, no passado, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas tinha gente que falava assim, os colegas no mundo sempre falavam isso com as pessoas. Lá o bobão obedece a mulher dele, ó. Nós temos que obedecer a mulher mesmo, rapaz. Eu vou obedecer homem? Bobo. Falava com eles assim, né? Os colegas, o bobão já está obedecendo a mulher, eu tenho que obedecer ela mesmo. Ela é minha esposa. E aí nós temos que aprender a obedecer. Aí o versículo 10: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, na verdade, irmãos, o que a gente precisa ver é hoje, quem está falando mais forte na nossa vida? E nós estamos dando espaço para o Senhor em nós. Igual nós temos essa manhã aqui para a gente compartilhar, ajudar um ao outro mutuamente. É uma reunião nossa, né? Reunião para nós, né? Eu lembro que no passado, às vezes a gente ficava com vergonha, mas, irmãos, olha bem, que coisa gostosa a gente poder estar junto com os irmãos, desfrutando da mesma pessoa, da mesma fonte, do mesmo Espírito, da mesma palavra, e tendo toda a liberdade para proclamar para principado e potestade, porque quando você profetiza, você está declarando para principado e potestade que você tem um Deus vivo dentro de você, que está se movendo na sua vida, e está transformando o seu viver. Então nós temos um direito de mudar a nossa história todo dia, todo dia. E essa experiência, né, que aconteceu agora com o nosso irmão Edmar, eu tomo como se fosse para mim, e graças ao Senhor, né, eles estão bem. O Senhor vai continuar dando graça para a Laís, recuperação dela, né, ela ficar ótima, 0 bala, mas está vendo como que as coisas tão rápido, né, acontece tão, e aí você imagina o que é isso, né, a gente faz um plano, mas acontece uma determinada situação e muda tudo, né? Mas nós temos um Deus que está cuidando de nós, e a todo tempo está disponível para nós. Só depende da gente abrir o nosso coração. Que o Senhor possa achar mais espaço na nossa vida, irmãos. Jesus é o Senhor, ó Senhor Jesus. A compartilhar, tá?